continuem caindo, né? Que cheguem mais vacinas aí para que a gente possa ter uma vida de volta, a nossa vida, né? Saudade da nossa vida. Ixi, ó, não olhem para a lousa, o professor vai pagar antes que vocês tenham um ataque. Não olhem, não olhem. Turma, eu vou compartilhar outra tela. Espera aí que eu vou puxar aqui. Estamos na página 44 da apostila, tá? Digam aí para mim se vocês estão visualizando a minha tela. Regra de Cramer, página 44. Turma? Sim, tá aparecendo. Então, tá ótimo. Obrigada, gente. Seguinte, então, esse exercício tem espaço na página 44 da apostila de vocês. Vou explicar com bastante calma como é que faz. Vou dar o tempo para copiar, tá? Então, eu vou explicar primeiro usando a regra de Cramer, tá? E depois, aí eu mostro no escalonamento. Então, o que diz a regra de Cramer? Essa é a regra de Cramer, atribuída ao matemático suíço Gabriel Cramer. Ele nasceu em 1704 e morreu em 1752. Ela consiste em calcular o valor de uma incógnita dividindo-se dois determinantes. Então, para calcular o x, eu vou dividir dois determinantes. Para calcular o y, eu vou dividir dois determinantes. E para calcular o z, eu vou dividir dois determinantes. O denominador é o determinante da matriz dos coeficientes. A professora já vai explicar como é que monta essa matriz aí. Ao passo que o numerador é o determinante da matriz obtida quando, na matriz dos coeficientes, substituímos a coluna correspondente a essa incógnita pelos termos independentes. Então, eu vou transformar essa linguagem aí que está escrita na minha explicação. Então, nós temos aqui, ó, um sistema linear de três incógnitas, né? X, Y, Z. E na letra A, ele pede assim, ó, calcule o determinante dos coeficientes. Então, o que é, né, esse determinante das matrizes aí, dos coeficientes? A professora vai montar com vocês. Funciona da seguinte forma, eu vou chamar essa matriz de D, tá? Na primeira coluna, eu vou colocar os coeficientes de x. O que é isso? São os números que estão na frente do x aqui. Na primeira linha não tem nada, então tem o número 1. Na segunda linha, eu tenho o número 2 na frente do x. E na terceira, eu tenho o menos 5. Então, esses valores aqui, tá? Foram os coeficientes do x, os valores que estão na frente do x. Para montar a minha segunda coluna, são os coeficientes de y. Então, eu vou copiar o menos 2, que está lá na primeira linha. Quando não tem nada na frente do y, tem o 1. E o último lá embaixo tem o 3. Esse daqui são os coeficientes de y. Coeficiente são os valores que estão na frente do y. E a última e a terceira coluna será composto pelos coeficientes de z, 1, 1 e menos 7. Da onde eu tirei esses valores? Os valores que estão na frente. Vou pegar uma cor aqui, vermelha, rosa, azul. Os valores que estão na frente do z, tá? Alguma dúvida de como eu montei a minha matriz? Turminha? Nenhuma dúvida, Pro. Não? Então tá ótimo. Pro, como é que calcula o determinante? Como a gente já fez milhões de vezes e caiu inclusive na prova. Então, copio 1, copio 2, copio menos 5, copio menos 2, copio 1, copio o 3. Diagonais principais, não troco o sinal. 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. Menos 2 vezes 1 vezes menos 5 dá 10, porque menos que multiplica menos dá mais. 1 vezes 1 vezes o menos 7 dá um menos 7, né? Diagonais secundárias, sempre o sinal oposto. Então, 1 vezes 5 vezes menos 5 vai ficar menos 5, porém é o oposto, fica 5 positivo. 1 vezes o 1 vezes o 3 daria 3, porém é o oposto, menos 3. Menos 2 vezes 2 dá menos 4.
Menos 4 vezes menos 7 daria 28, porém é o oposto, menos 28. O valor desse determinante, eu vou anotar aqui, ó, determinante D deu igual. Primeiro eu vou juntar as minhas dívidas. Ó, eu devo 3 e eu devo 7, tá? Então eu devo 10 e aí eu devo 28. Então estou devendo 38. Aí eu tenho 5 para pagar, 10 para pagar e 6 para pagar. Então no total aqui eu tenho 21. Se eu for lá e pagar, vai me sobrar dívida de 17, tá? Até aqui, turma, alguma dúvida? Não, Pro. Não? Então tá bom. 2 minutinhos aí para copiar e aí nós vamos para a letra B. Tem espaço na apostila, na página 44. Estamos na letra A da página 64. Galera, tem alguém copiando ainda? Acho que não. Então, tá ótimo. Agora, eu vou fazer a letra B de bola. A letra B de bola é um pouquinho trabalhosa, mas vou fazer com bastante calma aí, para que vocês possam entender. Ele pede, calcule dx, depois dy e dz. Então, o que será esse dx? O que significa isso? Eu vou substituir lá naquela matriz D os coeficientes de x pelos coeficientes independentes. Quem são esses coeficientes dependentes? São esses números aqui, ó. O 0, o 6 e o menos 5, tá? Eles são independentes porque eles não têm letras na frente do ladinho deles aí. Então, o 0 é independente, o 6 é independente e o 5 é independente. O que eu vou fazer? Lá naquela minha matriz D, eu vou pegar os coeficientes de x, que a professora está destacando na cor de rosa. Então, quem são eles? O 1, o 2 e o menos 5. E vou substituir pelos coeficientes independentes. Então, essa coluna ficará assim, ó, 0, 6 e menos 5. Os demais valores, gente, não mexem em nada. Então, copio o menos 2, copio 1 e copio 3, depois copio 1, copio 1 e copio menos 7. Então, repetindo, no lugar dos coeficientes de x, eu substituí pelos coeficientes independentes. Isso daqui é a matriz dx. E como que calcula esse determinante? Da mesma forma que a gente vem calculando há algum tempo. Copia a primeira e copia a segunda coluna, tá? Venho aqui. 1 vezes 6 vezes 3, 18. Menos 2 vezes 1 vezes menos 5, 10. 0 vezes 1 vezes menos 7, 0. Diagonais secundárias, sempre o sinal oposto.
1 vezes 1 vezes menos 5, daria menos 5. Como é o oposto, 5 positivo. Opa, essa tem 0, adoro diagonal que tem 0. Menos 7 vezes 6 dá menos 42. Menos 42 vezes menos 2 daria 84 positivo. Como é o oposto, menos 84, tá? Quem será o meu determinante de x, tá? Será a minha dívida, que é de menos 84, e aí eu tenho 5, eu tenho 10, que dá 15, e eu tenho 18, né? Então, eu tenho aqui um total de 43, tá? 43? Não. Não é 33, Pro? 33, obrigada, André. 33, coisa a mais aqui, obrigada. Subtraindo, né? Eu tenho uma dívida de 84, vou lá e pago 33, sobra aí 51. Muito obrigada, André. Menos 51. Alguma dúvida, turma, no DX? Não. Não? Então tá bom. Essa daqui é a letra B. Nós vamos fazer o DX, o DY e o DZ, com bastante calma para que vocês entendam, tá? Podem copiar. Pro, eu posso te fazer uma pergunta? Claro que pode. É assim, não tem a ver com a matéria, mas tem a ver. No simulado, tinha uma questão que estava contendo sobre o pi, ou seja, a gente tinha que fazer um cálculo que tinha o pi. Que cálculo é esse? Eu não lembro. É o comprimento da circunferência? Você lembra se era C igual a 2πr? Então, eu não sei, eu não consegui fazer muita conta com os macetezinhos, né? Mas eu não consegui fazer nada de com pi. Eu pensei em tudo, em máscara, em tudo que você imaginar. Uhum. Então, eu precisava dar uma olhadinha na questão para ver o que pedia do pi. Porque assim, ó, agora a gente vai passando essa parte de Cramer, nesses sistemas lineares, a gente vai entrar na geometria. E na geometria a gente vai ter cálculos com pi. Então, tem volume, tem. Por isso que precisaria ter uma ideia da questão, né? Ah, entendi. Tá? Porque eu até pensei em pegar no simulado, mas ele some. Eu vou olhar se a gente vai ter acesso. Eu vou perguntar para a Mariana se a gente vai ter acesso para eu dar uma olhadinha nas questões, tá? Tá bom, obrigada. De nada, meu amor. Turma, tem alguém copiando o DX ainda? Turma, alguém está copiando o DX? Acho que não. Acho que não, né? Agora, galera, eu vou fazer o DY, tá? Como é que funciona o DY? Eu vou pegar lá naquela matriz D e vou substituir a coluna que tem os coeficientes de Y.
Eu estou destacando eles na cor amarela pelos coeficientes independentes. Então, olha como vai ficar. O do x eu copio normal. Em vez de copiar os de y, eu ponho os independentes, que é 0, 6 e menos 5. E os de z eu copio normal, 1, 1 e menos 7, tá? Então, o dy é, tira a coluna do y, menos 2, 1 e 3, e substitui pelo 0, o 6 e o menos 5. Aí, turma, calcula normal. Copio a primeira e copio a segunda, tá? Copia a primeira e copia a segunda. Diagonais principais, o sinal se mantém, né? 1 vezes 2 vezes menos 5, aqui vai dar menos 10. Toda vez que tem zero, uma beleza, 0. 1 vezes 6 vezes menos 7 dá menos 42, né? Diagonais secundária, ó, 1 vezes 6 vezes menos 5 daria menos 30, porém é o oposto, mais 30. 1 vezes 1 vezes menos 5 daria menos 5, mas é o oposto, dá 5 positivo. E a próxima tem um zerão aqui, ó, 0, tá? Quem será o determinante de y, tá? Vou juntar as minhas dívidas, ó. Eu devo 42 e eu devo 10. Então, eu estou devendo 52. E eu tenho aqui para pagar 35, tá? Vou lá e pago e continuo devendo 17. Alguma dúvida no DY, turma? Não, prof. Não? Então tá bom. 2 minutinhos para copiar para a gente fazer o DZ, tá? Vou aproveitar e vou ao banheiro. Turma, tem alguém copiando ainda? Acho que não. A Camille caiu. Prontinho. Camille, conseguiu voltar? Consegui, professora. Então tá bom. Turma, vou apagar então agora o DY e vou terminar com o DZ. O mesmo processo. Quem é o DZ, tá? É justamente pegar a terceira coluna, cadê ela? Está na cor azul, né? Que tem os coeficientes de Z e substituir pelas coeficientes independentes, os termos independentes. Então, aqui, ó, 1, 2 e menos 5, copia igual. Menos 2, 1 e 3, copia igual. Ao invés de colocar os coeficientes aqui do Z, né? Nós vamos colocar aqueles serzinhos independentes. Quem são? O 0, o 6 e o menos 5, tá? Como é que calcula esse determinante? Copia a primeira e copia a segunda coluna. Diagonais principais, mantém o sinal. A primeira é uma belezinha, tem um 0, né?
Menos 5 vezes 6 dá menos 30, e menos 30 vezes 2 dá 60, positivo aqui. 1 vezes 1 vezes menos 5 dá menos 5, tá? Aqui essa tem um zero, fechou, dá zero. 1 vezes 6 vezes 3 daria 18, porém é o oposto, menos 18. 2 vezes, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 5 daria 20, porém é o oposto, menos 20. E aí o meu determinante DZ é igual. Deixa eu ver quanto que eu devo, ó. Eu devo 20 e eu devo 5, então estou devendo 25. Estou devendo 25, estou devendo 18, então estou devendo aqui 43. E eu tenho 60 para pagar, então eu tenho 60 para pagar. Se eu for lá e pagar, vai me sobrar aí R$17 de troco, tá? Alguma dúvida, turma? Não. Não? Então tá ótimo. Então, ó, lembrem-se, o dx troca os coeficientes de x, o dy troca os coeficientes de y e o dz troca os coeficientes de z, tá? Nós já vamos chegar na solução do sistema, que é o x, o y e o z, tá? Nós já vamos descobrir quanto eles valem. 2 minutinhos aí, a professora vai finalizar a letra C de casa. Turma, tem alguém copiando ainda? Não, pro. Não? Então tá ótimo. Ó, agora, finalmente, nós iremos obter a solução do sistema. Como é que obtém a solução do sistema? Como ele disse lá em cima, né? O denominador é o determinante da matriz dos coeficientes e o numerador é o determinante da matriz obtida quando? Na matriz dos coeficientes, a gente substitui, né, a coluna correspondente a essa incógnita pelos termos independentes. Então, vamos traduzir isso daqui para vocês, né, na linguagem matemática. Como que eu vou encontrar o valor do x, por exemplo? Eu vou pegar o determinante do dx e dividir pelo determinante D. Lembre-se lá no início que era uma divisão de dois determinantes? O determinante do dx deu menos 51, dividido pelo determinante de D, que deu menos 17. Assim, menos que divide menos dá mais, e 51 dividido por 17 dá 3. Para encontrar o y, é a mesma forma. O determinante do dy dividido pelo determinante do D, tá? O dy é menos 17, dividido por D é menos 17 também. São os determinantes. Menos que divide menos dá mais, e aí 17 dividido por 17 dá 1. E aí a gente finaliza com o z. Como é que acha o z? É o determinante do dz dividido pelo determinante de D. O dz dá 17 e o D é menos 17. Mais que divide menos dá menos, e 17 dividido por 17 dá 1. Assim, turma, a solução do nosso sistema será, né? Nossa solução aqui, o x vale 3, o y vale 1 e o z vale menos 1.
Tudo bem até aqui? Turma? Não me deixe só. Tudo bem, Pro. Sim. Então, tá bom. Então, ó, esse é um método. Como chama? Regra de Cramer. Eu tenho que calcular 4 determinantes, tá? Eu vou agora explicar para vocês como que calcula usando o método do escalonamento. O método do escalonamento está na página 47, mas ele não foi bacana com a gente, ele não trouxe o mesmo exemplo. Então, para a gente deixar aqui bonitinho no mesmo exemplo, a professora vai calcular desse daí, usando o método do escalonamento, tá? Uns minutinhos para que vocês possam copiar. Alô? Terminaram? Sim. Sim? Então tá. Oi? Terminou, André? Não, sim, só estava confirmando. Ah, então tá bom. É que eu entendi que não, já fiquei preocupada. Então tá bom, ó. O método do escalonamento encontra-se na página 47 da apostila. Só que a apostila não foi legal com a gente, porque ela não trabalhou o mesmo exemplo, né? Aí que a professora vai fazer diferente, vai trabalhar o mesmo exercício, para que vocês possam ver que por outro caminho, o x dá 3, o y dá 1 e o z dá menos 1, tá? Então, a professora vai trabalhar o mesmo exemplo. Vou anotar aqui o sistema para vocês. Qual é o sistema? X menos 2y mais z tem que ser igual a 0. Linha de baixo, 2x mais y mais z tem que ser igual a 6. E, por fim, menos 5 mais 3y menos 7z tem que ser igual a menos 5, tá? Então, como é que funciona o método do escalonamento? Eu vou trabalhar com a primeira e com a segunda equação, de modo a cancelar o x. Então, eu vou trabalhar com a primeira e com a segunda equação, de modo a cancelar o x. Aqui embaixo, eu tenho 2x positivo. Qual é o oposto do 2x positivo, turma? Menos 2x. Menos 2. Muito bem, certinho. Então, a minha primeira equação aqui, eu vou multiplicar por menos 2. Lembrando que esse menos 2 vai multiplicar o x, vai multiplicar o menos 2y, vai multiplicar o z e vai multiplicar o zero. Tá? A professora vai colocar a resposta aqui. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2y, menos que multiplica menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4y. E menos 2 vezes z, menos 2z. Isso é igual a zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Copio a de baixo. 2x mais y mais z igual a 6. Um positivo e um negativo, eu posso cancelar. Um positivo e um negativo, eu posso cancelar. 4y com mais um y que tem aqui, eu fico com 5y. Eu devo 2z e eu tenho 1 para pagar. Então, eu devo 1z aqui, tá? E 6 com 0 vai dar 6. Então, eu trabalhei com a primeira e com a segunda, de modo a cancelar o x. Dúvidas?
Dúvidas, turma? Comprou. Não? Então tá ótimo. Agora eu vou trabalhar com a Para ser primeira. sincero, professora, eu ainda não entendi direito. Qual parte, Guilherme? Você entendeu que eu multipliquei por menos 2 para poder cancelar o x? Tá. Tá? Então, é sempre isso, Guilherme. Eu vou trabalhar com a primeira e com a segunda para cancelar o x. Agora, Guilherme, eu vou trabalhar com a primeira e com a terceira para cancelar o x. Olha aqui embaixo, Guilherme. No x, eu tenho menos 5x. Quem é o oposto do menos 5? 5. 5. Então, agora, aqui em cima, será multiplicada por 5, tá? O oposto do menos 5. Cuidado, porque esse 5 multiplica o nosso x, multiplica o nosso menos 2y, multiplica o nosso z e multiplica o nosso zero. Então, olha como vai ficar. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 2y, tá? Menos 10y. 5 vezes z, 5z. E 5 vezes 0 dá 0, tá? Então, a primeira foi toda multiplicada por 5. E aí, eu vou copiar de baixo, olha lá, Guilherme, ó. Menos 5x mais 3y menos 7z igual a menos 5. O método é o método da adição. Um positivo e um negativo, eu cancelo, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Eu devo 10 e eu tenho 3, eu vou estar devendo 7. Eu tenho 5 e eu devo 7, estarei devendo 2. E eu estou devendo 5 e não tenho nada, continuo devendo 5, tá? Então, o que eu fiz? Trabalhei com a primeira e com a segunda e cancelei o x. Trabalhei com a primeira e com a terceira e eu cancelei o x. Então, eu fiquei com duas respostas aqui, ó. Fiquei assim, ó. 5y menos z igual a 6 e menos 7y menos 2z igual a menos 5. Certo, turma? Certo. Então, tá ótimo. Agora, eu Oi. vou focar. Fala, Guilherme. Tá. Tá? A partir do... Você... Cada um deles é considerando que é o primeiro fazendo conexão com o outro, né? Isso, o primeiro com o segundo, Guilherme, e depois o primeiro com o terceiro. Sempre esse processo, tá? Tá, mas se esse terceiro aí? Então, agora o que eu peguei? Peguei a resposta ali do primeiro, tá vendo? Ó, o 5y menos z igual a 6, que foi a primeira resposta que eu tive. E peguei a segunda resposta, menos 7y menos 2z igual a menos 5. Então, eu trabalhei com a primeira e com a segunda resposta. Ah, e agora você vai ser o 2 e o 3 juntos? Isso, as duas respostas aí. Isso mesmo, Guilherme. Ó, eu posso focar o y ou eu posso focar o z para cancelar agora, tá? A professora vai focar o z, porque o z tá mais fácil, porque lá em cima tá sozinho, tá? Quem é o oposto? Quem é o oposto? Vou até trocar a cor aqui, porque eu já trabalhei com essas duas, vou trabalhar com verde. Quem é o oposto do menos 2z? Quem é o oposto do menos 2z? Turma, quem é o oposto do menos 2z? 2z. 2z, isso. Então, aqui em cima, se eu multiplicar por 2, ele vai continuar negativo, porque tem um sinal de menos aqui na frente. Então, assim, eu deverei multiplicar aqui por menos 2, tá? Esse 2 multiplica o 5, esse 2 negativo multiplica o menos z, e esse 2 negativo multiplica o 6. Olha o que vai acontecer. Menos 2 vezes 5 vai dar menos 10y. Menos 2 vezes menos z, menos que multiplica menos dá mais,
e aí eu fico com 2z. E menos 2, que multiplica 6, dá menos 12, tá? Então, multipliquei tudo por menos 2. Com qual objetivo? Para a gente poder cancelar o nosso z, tá? O método que a gente está usando é o método da adição. Um positivo e um negativo eu posso cancelar. Eu vou descobrir o y, ó. Devo 10 e devo 7. Estou devendo 17. Devo 12 e devo 5. Estou devendo 17. O 17 está multiplicando, vai passar dividindo. Se vocês olharem lá na página 44, para encontrar o y, por coincidência, eu fiz essa mesma continha. Menos que divide menos dá mais, e 17 dividido por 17 dá 1. Então, aí eu encontrei o y. O meu y deu 1. O mesmo 1 dá, usando a regra de Cramer. Por isso que eu digo para vocês, pode usar o escalonamento ou pode usar o Cramer. Fica a critério de vocês, tá? Tudo bem até aqui, turma? Professora, Diga. por que você subiu o 2 negativo? Porque o que aconteceu aqui, ó? Diferente do outro exemplo, o nosso z estava negativo. Então, se eu colocar 2 positivo aqui, 2 que multiplica menos z, vai ficar menos 2z. E aí eu não vou conseguir cancelar. Então, por isso que eu tive que multiplicar por menos 2. Porque aí, menos que multiplica menos, fica mais 2 para eu conseguir cancelar. Certo? Certo. Tá bom. Por isso, assim, eu acho que a apostila acaba não escolhendo esse exemplo, até porque ele é difícil de pensar nesse sentido, né? Mas a professora quer fazer com o mesmo exemplo para provar que ou pelo escalonamento ou pelo Cramer, vocês têm a mesma resposta, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar, tá? Essa primeira equação aqui, ó, que é 5y menos z igual a 6, que foi essa mesma que estava aqui, né? Estou copiando ela aqui embaixo. E, né, eu vou fazer isso para quê? Vou substituir no lugar do y por 1 e encontrar quanto vale o z. Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes 1 menos z igual a 6. 5 vezes o 1 dá 5, menos z igual a 6. Menos z é igual a 6, o oposto do mais 5, menos 5. E aí eu tenho menos z é igual a 6 menos 5, 1. Multiplico por menos 1, porque o meu z não pode ficar negativo. O z será igual, então, a menos 1. Ó, já achei o y e já achei o z. O y deu 1 e o z deu menos 1. Agora, eu vou pegar essa primeira equação aqui, ó, que eu estou destacando na cor amarela. Poderia ser qualquer uma, mas eu quero essa porque o x já está sozinho aí. E aí, eu vou descobrir quanto vale o meu x, tá? Então, olha só o que vai acontecer. No lugar do y, eu vou substituir por 1. Opa, quase faço errado aqui. O y é 1. No lugar do z, por menos 1. Isso é igual a 0. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 1. Devo 2 e devo 1. Estou devendo 3. E aí, o oposto do 3 negativo é o 3 positivo, tá? Desta forma, a minha solução deu exatamente igual. O x vale 1, o y vale 1 e o z vale menos 1. Pro, eu odiei esse método. Eu gostei muito mais do Cramer. Ótimo, faça pelo Cramer. Enrola, hein, Pro? Né? Eu odiei o Cramer, gostei do escalonamento. Faça pelo escalonamento, né? Vocês têm o livre-arbítrio aí para escolher ou Cramer ou escalonamento. Certo, galera? Pode voltar pro Cramer, só deixa eu comparar os dois. Deixa, Guilherme, peraí. Acho que eu não apaguei o outro? Não, ó. Ó o do Cramer, ó. Nossa, É que o do Cramer você tem que fazer 4 determinantes.
Agora eu vou voltar para o escalonamento. Espera aí que vocês têm que tirar foto ou copiar se quiserem. O escalonamento, você tem que trabalhar sempre com aquele conceito de cancelando. Cancela os Que é 2x. pegar um e o dois, três, ficar cancelando, pegar o resultado, multiplicar e fazer cancelamento de novo. Isso, Nossa, Guilherme, é isso muito mais mesmo. fácil fazer assim determinante, vai fazendo as quadras determinantes. Tá vendo? É mais fácil. Olha, e eu, Eu queria perguntar uma sinceramente, coisa. durante muito tempo, eu fui fã só do escalonamento. Depois que eu comecei a comparar os dois aí e tal, os alunos acabam optando mais por Kramer, quer só Kramer na vida. Fala, Guilherme. Por que você multiplicou aquele lá por -2? Ó, a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui meu mousezinho, ó. Se eu multiplicasse por 2 positivo, Guilherme, 2 vezes menos z vai dar menos 2z. Aí eu não ia conseguir cancelar aqui, tá? Então, por que eu multipliquei por menos 2? Porque menos que multiplica menos fica mais, e aí eu consigo cancelar. Certo? Não é por causa do. Eu pensei que era por causa daquele aí embaixo. Do Não, -2 então, embaixo. não, porque a gente sempre trabalha com o oposto, né? Mas aqui nesse caso, como tem um menos na frente, tem que multiplicar pelo mesmo número. Certo? Entendi. Então tá bom. Vou parar minha gravação, bonitinha. Parar a gravação.